Muito bem, a gente voltou e eu tô com um convidado especial, a Manu tá aqui conosco, a nossa editora de China, Emanuele Couri, para falar sobre o seguinte: reúnem-se então China, Rússia e Irã. Esse último é o foco da conversa. O que acontece aqui na sexta-feira deve ter um outro encontro, esse do Irã com o que chamam de E3, então os parceiros europeus, Alemanha, França e Reino Unido. Essa reunião que vem na sexta-feira pode levar a novas sanções sobre o Irã, o que eles chamam de Snapback Sanctions, sanções sobre o acordo do JCPOA, como chamam, o Plano Conjunto Abrangente de Ação quanto ao Irã. Para a gente entender essa sopa de letrinhas, a situação é a seguinte: lá atrás tinha um acordo nuclear que permitiria ao Irã ter um programa nuclear pacífico. Os Estados Unidos saíram do acordo, a coisa começou a meio que se desmontar, mas ainda ficaram, aos trancos e barrancos, uma série de países nesse acordo. Nisso se inclui esses parceiros europeus, então, França, Alemanha e Reino Unido. Agora, eles estão cogitando, nos termos desse acordo, pedir que todos os membros do Conselho de Segurança da ONU acionem sanções contra o Irã por violações desse plano nuclear lá atrás, em 2015. Vai ter uma reunião quanto a isso agora na sexta-feira. Se não se chegar a um acordo, se a coisa não se solucionar, pode ter então novas sanções ao Irã em 4 de agosto. Então, daqui a o quê? 2 semanas. Perfeito. Isso é uma coisa para a gente analisar também à luz do contexto mais amplo de uma polarização global que se torna mais aguda, e ao contexto de um Irã que recorre a China e Rússia, parceiros nos BRICS, em meio a essa situação toda. Então, boa tarde, Manu, obrigado por conversar conosco. Ajuda a gente a entender a situação com o Irã, com como vem isso do programa nuclear depois dos ataques que houve após a guerra com Israel, no qual os Estados Unidos se envolveu, os bombardeios em Natanz, Fordo, Westphal, as indústrias nucleares, e o quão significativo é esse contato que há entre Irã, China e Rússia, porque foi basicamente fazer uma consulta de como é que a gente quer se organizar para isso antes de falar com os parceiros europeus. Perfeito, Marcos. Bom, está sendo bem aguardada essa reunião, como você comentou, porque realmente os líderes desses países, tanto da França, da Alemanha quanto do Reino Unido, já disseram que se eles não chegarem em um acordo com o Irã na sexta-feira, eles vão colocar essas sanções de volta no país. Inclusive, a gente teve umas declarações do Irã já nessa semana, do ministro de Relações Exteriores do país, falando que eles não vão parar com o programa nuclear deles, já dando meio que uma deixa para a gente entender mais ou menos como vão ser as conversas na sexta-feira, porque realmente uma das demandas dos países europeus é que o Irã parasse com essa produção, com esse enriquecimento de urânio. Inclusive, alguns deles chegaram a sugerir que talvez o Irã pudesse, na verdade, começar a comprar esse urânio em vez de enriquecer no país. Uma sugestão que também já foi dada pelos Estados Unidos. Então, só estou dando mais ou menos essa ideia só para a gente ter uma noção de que talvez não seja tão frutífero este encontro que a gente vai ter sexta-feira. Só que uma coisa que, na verdade, eu gostaria de acrescentar, porque justamente como você comentou, a gente vai ter essa reunião ali no Irã, entre os três, que vai acontecer em Teherã, né? Que vai acontecer entre os 3 países. Só que é interessante o momento, na verdade, dessa reunião, porque é um momento muito significativo para os 3 países. Então, da minha perspectiva, na verdade, além deles alinharem a questão de todo, agora como que vai funcionar realmente o desenvolvimento nuclear do Irã, pode ser que eles aproveitem esse momento para alinhar outras questões também, porque, por exemplo, essa vai ser uma semana onde sexta-feira a gente vai ter o encontro do Irã com esses países do E3, que é o bloco com esses 3 países europeus. Além disso, amanhã a Rússia vai ter as conversas para a negociação de paz com a Ucrânia, e na quinta-feira a China também vai ter reunião com os países europeus, porque eles estão comemorando 50 anos das relações bilaterais, e é um momento bem delicado das relações da China com os países europeus. Então eu acredito que também nessa reunião pode ser que eles discutam mais algumas outras coisas. Até o momento, eu na verdade já esperava que a gente já tivesse mais detalhes do que vai surgir dessa reunião agora, porque ela era para ter acontecido hoje. No entanto, até agora não saíram mais detalhes. A gente sabe que eles vão discutir essa questão das sanções que podem ser aplicadas novamente por esses países europeus em cima do Irã, e também a questão agora do desenvolvimento nuclear. No entanto, agora a gente ainda não tem mais detalhes de como isso vai acontecer. Eu vou pedir que a gente coloque aqui na tela, se a gente tem, a gente pode colocar. Muito bem, então isso é do Abbas Araghchi, que é então o ministro das Relações Exteriores do Irã. Ele estava falando sobre ter tido uma conversa anteriormente por telefone e deixou o ponto claro que foi os Estados Unidos que saíram do acordo, que esse acordo não sei o quê, que as sanções de snapback que poderiam vir à tona não fariam sentido, e ele tem falado justamente que o Irã, então, abandonar o programa nuclear ou esse tipo de medida seria um negócio fora de cogitação. A gente tem também uma publicação do presidente americano Donald Trump, que vocês veem agora na tela, onde ele comentava sobre o que disse o ministro das Relações Exteriores, isso foi ontem, na segunda-feira,
e ele falava que os danos eram muito, muito graves, e claro que eles são. É como eu disse, e aí ele fala uma coisa que também tem gerado repercussão na imprensa internacional. Trump falou que, olha, os danos são graves, é claro que são, e se tivesse que bombardear de volta, eu bombardeava. Uma coisa que vem logo antes disso acontecer, então, quando a gente fala sobre a situação do Irã. Os Estados Unidos agora não estão envolvidos nessas conversas, mas vem essa ameaça do Trump. Como você acha que vem a movimentação americana observando o que acontece agora com essa reunião? Perfeito, Marcos. Eu acredito que tudo vai depender muito do posicionamento e das declarações dos líderes iranianos, mas realmente bem delicado, como você comentou, a gente não tem nenhuma previsão agora de ter uma nova reunião entre Estados Unidos e os líderes do Irã. Eles já disseram que não querem nenhum tipo de negociação com os Estados Unidos, até porque quando a gente teve aquele ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, eles já tinham uma data marcada para uma conversa para tentar acertar novamente este acordo nuclear. Então agora eles realmente não querem conversar com os Estados Unidos. No entanto, Donald Trump, desde o início deste ano, ele tem prometido um posicionamento mais forte com a questão do Irã. Então acredito que possivelmente, se não tiver nenhum tipo de acordo entre o Irã e esses países europeus, talvez o governo americano queira intervir de uma maneira mais forte, até porque tem algumas declarações, Donald Trump fez várias declarações que os ataques que eles fizeram foram muito destrutivos nessas instalações nucleares do Irã. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores do Irã também chegou a dizer que os danos foram muito grandes. Ele deu uma entrevista essa semana para a Fox e ele falou que realmente os danos foram muito grandes e tal. No entanto, é interessante a gente trazer aqui que tem vários analistas comentando que, dado o histórico de como o Irã tem se comportado, pode ser que, na verdade, eles ainda possuam uma estrutura muito grande de produção, de enriquecimento de urânio, e que eles tenham conseguido realmente resgatar boa parte daquele urânio que tinha ali nas instalações de Fordo, porque, só explicando brevemente, teve uma discussão muito grande quanto a isso, porque no começo tinha um questionamento se eles tinham conseguido tirar os 400 quilos que eles tinham de urânio enriquecido a 60%, que é próximo da porcentagem que a gente precisa para uma bomba atômica, que é de 90%, porque a gente teve a Agência Internacional de Energia Atômica publicando um relatório onde eles disseram no começo que talvez o Irã não tivesse tirado todo esse urânio enriquecido de lá. Depois eles publicaram outro relatório falando que eles acreditam que tivesse, só que está tendo muita controvérsia nisso, e isso é muito significativo, porque isso pode querer dizer ou não que o Irã precisaria começar do zero esse enriquecimento de urânio, ou eles já teriam uma grande quantidade para eles produzirem. Então eu acho que também depende muito de como os Estados Unidos vão entender tudo isso. Eles acreditam que o Irã, eles vão ter capacidade logo para desenvolver uma bomba atômica ou não? Então eu acho que tudo isso é muito significativo, e a reunião que a gente vai ter agora também é muito importante, porque o Irã é um aliado muito, muito importante, tanto para a Rússia quanto para a China na região. E vale a gente destacar que até o posicionamento do regime chinês tem mudado muito nos últimos tempos. Eles têm dito mais abertamente que eles precisam criar distrações para os Estados Unidos. Por exemplo, recentemente a gente teve uma declaração do Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores da China, dele dizendo que para eles não interessa que a Rússia perca essa guerra na Ucrânia, justamente porque daí os Estados Unidos iriam se focar novamente em todas as ações do regime chinês, algo que o governo americano já tem falado constantemente desde a entrada agora de Donald Trump no seu segundo mandato, que eles iriam focar mais na Ásia. Isso também valeria, claro, para a questão do Oriente Médio, porque para o regime chinês, já a partir das declarações que eles estão fazendo, seria muito importante que eles ainda tivessem algum tipo de distração para os Estados Unidos ali no Oriente Médio. Tudo isso impede que o governo americano preste mais atenção no que o regime chinês está fazendo, que é elaborar um plano para tentar realmente anexar Taiwan à força, se for necessário. Mano, para a gente encerrar, então, a leitura que eu estou pegando do que você está falando, quando a gente fala de Trump, gasto de defesa da OTAN subindo para 5%, agora é dito que há pressão dele também para que, de fato, esse E3, então Alemanha, França e Reino Unido, imponham, de fato, sanções novamente no Irã. Aí tarifas secundárias sobre a Rússia, que também morderiam mais ainda em cima do Irã, um país que fornece drones para a Rússia. A leitura é de dois blocos de poder e talvez uma articulação também dos Estados Unidos e aliados para emparedar esse grupo de países nesse momento. Parte do que eu estou pegando do que você está falando é por aí?
Sim, Marcos, eu, na verdade, a gente tem visto, na verdade, uma articulação cada vez maior de alguns países do bloco mais ocidental se aproximando cada vez mais, e os países do que é considerado o eixo autoritário que a gente teria aí, além de Rússia, China e Irã, também Coreia do Norte, mas a gente tem visto esses países se aproximarem cada vez mais, e principalmente o governo americano tem tentado liderar algumas iniciativas realmente para se aproximar mais dos seus aliados, inclusive coisa que deixou bastante dúvida no início do mandato de Donald Trump, porque ele adotou uma postura mais firme com seus aliados, então houve muito questionamento se o governo americano não iria se isolar. No entanto, nos últimos tempos, o governo americano tem realmente tentado se aproximar mais de seus aliados, e vale a gente destacar que vários dos aliados de quem o governo americano tem se aproximado nos últimos tempos são aliados asiáticos. Por exemplo, hoje a gente teve o governo americano, eles fizeram uma reunião com os líderes filipinos para justamente tratar da questão das tarifas. Só que além do anúncio de um acordo de tarifas que eles anunciaram também que eles estão aumentando a colaboração militar com as Filipinas, que é um país que tem tido vários problemas com o regime chinês ali na região. Então, só estou destacando isso para a gente entender que realmente é um momento para tanto Rússia quanto China se mobilizarem para, de alguma forma, talvez tentar ajudar o Irã a resistir mais um tempo, porque existe uma movimentação do governo americano, inclusive, para aumentar a colaboração com os países que são contrários à China. A gente teria que tocar a pauta, mas também é interessante porque talvez fosse, quando a gente fala de esses países que têm regimes autoritários tentando auxiliar um ao outro, mas existe um ponto que é, olha, quando foi o Bashar al-Assad na Síria, a bola da vez, aí foi choro e ranger de dentes, ninguém veio para o socorro, o regime caiu e a família foi correndo para Moscou. Então também é um momento onde, por um lado, existe uma busca de legitimidade e de parceiros diante da postura do governo americano por parte desses países com regimes autoritários, mas por outro lado também parece que quando a porca torce o rabo, cada um por si, como foi com a Síria. Então um cenário delicado para o Irã navegar nesse sentido, né? Sim, então eu até, na verdade, escutei algumas análises, inclusive alguns analistas falando para o Epoch Times americano, na verdade, que toda essa situação onde o Irã foi bombardeado e tanto a Rússia quanto a China não vieram no socorro, claro, a Rússia a gente sabe justamente porque eles estão em guerra agora, mas por que o regime chinês não veio ao auxílio de um aliado tão importante ali no Oriente Médio? E um dos pontos que eles destacaram foi que talvez agora o regime chinês não tenha força para realmente auxiliar o Irã neste momento, talvez eles realmente não pudessem. Claro, a gente não tem como ter certeza, é só a análise que algumas pessoas trouxeram, mas interessante para a gente refletir.